Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal para estar recebendo assim fresquinho em primeira mão o meu trabalho assim que sair no YouTube. Quero também agradecer a todos os canais parceiros que dão aquela força nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer aos grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. E agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje? História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Mas como sempre digo, o Angel Black aqui sempre acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar mais perto do que possamos imaginar. A história de hoje é Diana, a premonição e o lobisomem de olhos vermelhos. No final dos anos 50, 1950, né? Havia um casal que vivia em uma colônia de colhedores de café no interior de São Paulo. E ao contrário da maioria das famílias daquela época, eles tiveram apenas um bebê. Uma menina, na verdade. E lhe deram o nome de Diana. Nos anos seguintes, eles até tentaram ter mais filhos, mas por mais que tentassem, não conseguiam. Quando Diana estava com 10 anos de idade, ela já ia com seus pais trabalhar na colheita de café. E em um desses dias, na lavoura, uma cobra, uma jararaca, picou sua mãe, que ao final daquele mesmo dia veio a falecer, pois naquela época era muito difícil, né, achar tratamento para esse tipo de coisa. O pai de Diana, então, se entregou ao vício do álcool, se tornou um homem bêbado e amargurado. Essas circunstâncias, então, forçou a pobre garota a amadurecer mais cedo, pois não teve escolha. Quando Diana estava com 15 anos, em época de colheita de café, o dono da fazenda, o senhor Daniel, e seu filho Arthur estavam andando pelos cafezais e viram Diana trabalhando duro para cumprir sua tarefa do dia. Seu Daniel continuou andando, mas Arthur ficou ali parado, perplexo, olhando para ela, que apesar de franzininha ia estar coberta de poeira, pois estava abanando o café colhido no chão, ele conseguiu ver que ela era muito bonita. Mas logo seu pai o chamou e ele o seguiu. Diana, trabalhando estava e trabalhando ficou, e nem viu os dois passarem por ali. Naquele mesmo dia, quando anoiteceu, como sempre fazia, o pai de Diana malemar comeu e nem banho tomou. Foi pro armazém do véi Chico para encher a cara de cachaça. E como ela já sabia, não estava acostumada, ele não chegaria antes da meia-noite. Então, ela resolveu ir dormir, pois teria que levantar muito cedo no dia seguinte. Eram quase 5 horas da manhã. Diana acordou com barulhos de trovões. Logo, ela se levantou e viu que seu pai ainda não tinha chegado em casa. Aí ela começou a ficar muito preocupada, pois parecia que o mundo estava caindo lá fora. Uma chuva muito forte, com raios e trovoadas. Diana acendeu o fogão a lenha e fez um café bem forte,
Pegou uma capa de chuva, suas galochas e um guarda-chuva, e já tinha deixado uma lata grande de água esquentando no fogão, pois ia sair procurar seu pai, e provavelmente assim que ela o encontrasse, ele ia precisar de café e um banho bem quente. E ela também, provavelmente. A pobre saiu debaixo daquela tempestade para procurar o pai. Depois de seguir pelo caminho que ia para o armazém, ela andou por uns 500 metros. Logo, ela viu um vulto negro se embrenhando no meio do cafezal. Mesmo com medo, ela continuou andando. E a mais ou menos uns 100 metros, ela avistou algo no chão caído. Correu mais que pôde para mais perto, para ver. E naquele momento, seu mundo pareceu desmoronar, pois era seu pai, que estava ali, quase irreconhecível, morto, todo mutilado e desfigurado. Provavelmente fora assassinado pelo vulto que ela tinha visto correr para o meio do cafezal. A jovem então se atirou aos prantos de joelho, chorando muito em total desespero ao lado dos restos mortais de seu pai. Ela ficou ali chorando, sem ver o tempo passar. Logo, parou uma caminhonete ao lado dela. Era Arthur, o filho do patrão, que inutilmente tentava acalmá-la e tirá-la dali. Ele então entrou em sua caminhonete e foi buscar ajuda. E logo voltou, com seu pai e alguns empregados para ajudá-la. Uma semana se passou. Senhor Daniel, o dono de tudo por aquelas redondezas, cuidou de tudo, dos trâmites legais do velório, que teve que ser feito com caixão lacrado, devido ao estado do corpo. Cuidou também do enterro e tudo mais. Ele também não achou seguro deixar uma moça tão jovem morando sozinha em uma casa da colônia. Então, ele a levou para trabalhar na casa grande, pois lá ela estaria, segundo ele, mais segura, mais protegida. Já na primeira noite na fazenda, Diana teve um horrível pesadelo. Sonhou com uma neblina negra que tomava conta do celeiro da fazenda, e do meio da neblina saía um vulto correndo, aliás, o mesmo vulto que ela viu entrar no cafezal depois da morte de seu pai. Ela acordou aos gritos e chorando sem parar, sendo amparada por Arthur, que disse que ela estava muito abalada com a morte do pai, mas com o tempo isso iria passar. Diana desceu com Arthur e o senhor Daniel disse para que ela tomasse café da manhã na mesa com eles, que ele precisava falar com ela. Depois do café da manhã, o patrão, que era viúvo, disse a ela que tinha uma filha, que estava quase nos dias de ganhar neném. Aliás, estava de hora em hora. E que o trabalho de Diana naquela casa seria ficar o tempo todo ao lado da moça como uma dama de companhia. E assim que a moça acordasse, ele as apresentaria. E assim foi feito. Naquele dia, Diana conheceu Glória, filha do senhor Daniel e irmã gêmea de Arthur. Apesar de Glória ser 5 anos mais velha que Diana, as duas se identificaram logo de cara, pois Glória também tinha perdido a mãe há pouco tempo. Aliás, ela tinha perdido a mãe e o marido em um acidente de carro. Diana, então, passou a dormir no quarto de Glória,
para poder assim ficar de olho nela dia e noite. Naquela noite, Diana voltou a ter o mesmo pesadelo. A neblina do celeiro, o vulto saindo correndo, mas nesse pesadelo diferente do outro, depois que o vulto saiu do celeiro, ela viu um bebezinho morto no meio do feno, do mesmo jeito que ela encontrou seu pai. Ela então acordou toda suada e tremendo. Foi até a cama de Glória. Viu que a moça dormia profundamente. Então ela desceu até a cozinha para tomar um copo de água fresca e se acalmar. Lá ela encontrou Arthur e contou a ele o pesadelo que teve. E novamente ele disse que aquilo era normal, pois ela tinha acabado de passar por uma situação muito traumática. Diana então subiu para o quarto, mas o pesadelo que teve não saía de sua cabeça. Assim que Glória acordou, as duas desceram tomar café da manhã e estavam corre-corre na cozinha. Diana, disfarçadamente, para que Glória não ouvisse o assunto, perguntou para a cozinheira o que tinha acontecido. A cozinheira disse que não sabia muito bem ao certo, mas parecia que um bicho tinha atacado a colônia dos colhedores de café aquela noite, pois os trabalhadores alegavam que tinham ouvido uivos e rosnados e algo bem pesado correndo pela colônia. Os cachorros de lá ficaram enlouquecidos e até atacaram o bicho, mas esse bicho estraçalhou uns 3 ou 4 cachorros e pior, um bebê de 2 aninhos de idade desapareceu de uma das casas e estão todos achando que a criança tenha sido levado pela fera. O patrão, então, estava fazendo grupos de 4 a 6 homens para sair em busca, ver se achava o menino. Mas não demorou muito, aliás, não demorou quase nada e acharam restos da pobre criança dentro do celeiro, igualzinho o pesadelo de Diana. Diana, então, entrou em desespero, começou a chorar, dizendo que o pesadelo que teve, na verdade, foi uma premonição e que talvez, se ela tivesse corrido para o celeiro quando acordou, talvez o bebê ainda estivesse vivo. Arthur, como sempre fazia, correu até ela e disse: "E quem iria acreditar em você, Di? E se você fosse sozinha? Você também estaria morta agora. Calma." Diana abraçou Arthur e pouco a pouco se acalmou. Naquele dia, ela não comeu nada no almoço e o mesmo aconteceu no café da tarde. Glória estava preocupada com ela, então a convenceu a tomar pelo menos um chazinho, mesmo que fosse para lhe fazer companhia umas 5 horas da tarde. Assim que tomou o chá, Diana apagou e de novo teve um pesadelo. Dessa vez, ela via a caminhonete de seu Daniel com um pneu rasgado parado no meio da estrada e uma neblina densa, o vulto no meio da neblina e gritos desesperados de Glória. Ela corre em direção à neblina e vê seu Daniel esquartejado no chão. E na beira de um rio, Glória, encurralada por um enorme cão negro que estava em pé como um ser humano, querendo arrancar-lhe o bebê da barriga.
E assim que Diana se aproximava, o bicho se virava para ela e a olhava nos olhos. O bicho parecia uma besta vinda do próprio inferno e a encarava com olhos vermelhos como sangue. E com aquela visão, ela acordou do pesadelo gritando e tremendo. Diana se levantou, já estava escurecendo e saiu pela casa chamando por Glória e por seu Daniel também. Seu Daniel! Glória! Glória! Cadê a Glória? Ela perguntava aos prantos a todos da casa: cadê seu Daniel? Cadê a Glória? Arthur, que estava no quintal, veio correndo e disse: calma! Glória entrou em trabalho de parto e o papai precisou levá-la às pressas ao hospital na cidade. Não quisemos te acordar, pois você dormiu à base de chá. Diana, então, começou a tremer e saiu correndo, gritando: dessa vez não, demônio! Dessa vez não! Eu vou te impedir! Arthur pegou seu 38 e, para garantir, colocou mais balas em seu bolso, pois já estava acreditando nas premonições de Diana. Como o pai tinha ido com a caminhonete, ele então pegou o Fusca, que era o xodó do seu pai, mas o momento não dava para pensar muito. E junto com a moça pegaram a estrada rumo à cidade. Depois de mais ou menos uns 20 minutos na estrada, viram luzes no meio de uma neblina densa. Arthur, então, parou o Fusca e desceu. Ele disse para a moça ficar no carro, conferiu o revólver e foi ver se era a caminhonete do pai. Diana olhou para todos os lados e não teve dúvidas. Era ali o lugar do pesadelo. Sua premonição estava certa. Assim que Arthur sumiu na neblina, ela não conseguiu ficar no carro. Ela pegou uma faca de caça que estava no banco de trás do Fusca e foi atrás de Arthur. Chegando mais perto, ela viu que o pneu da caminhonete estava rasgado, como se algum bicho de garras muito fortes e afiada tivesse passado no pneu. E Arthur? Arthur não estava mais ali. Ela então começou a seguir a neblina, assim como fez em seu pesadelo, e logo começou a ouvir barulho de água. Ela correu em direção ao som e logo ouviu um grito. Era Glória. Ela então correu ainda mais rápido em direção aos gritos e logo ela viu Glória caída no chão, se contorcendo em trabalho de parto, e seu Daniel em pé, com as mãos nuas e com os punhos cerrados, encarando uma criatura horrível, a mesma criatura que Diana via em seus pesadelos, e ele estava lá, em pé, pronto para proteger a filha. O bicho era mesmo horripilante, era para mais de meio metro maior do que o seu Daniel, sem contar que ele tinha garras e dentes enormes, o corpo coberto com pelos ralos, como de um cachorro sarnento, e exalava um fedor de carniça que empesteava o ar. E mais ainda, o bicho tinha o corpo forte, como de um urso. Ou seja, Diana tinha certeza que seu Daniel não teria nenhuma chance contra aquela besta feras do inferno. O bicho babava e grunhia e ia na direção do senhor Daniel, que mesmo em desvantagem, enorme desvantagem, não se afastava, disposto a se sacrificar pela vida da filha se preciso fosse. O bicho estava tão focado em pegar a moça em trabalho de
parto que não viu Diana se aproximando atrás dele, e esse foi o seu erro. Diana cravou a faca de caça nas costas do bicho que urrou de dor, mas assim que ela enfiou a faca, ele girou e deu um tapa em cheio em Diana, a jogando para longe. Quando a moça olhou para ele, viu aqueles olhos vermelhos faiscando raiva como fogo do inferno. Logo, Diana ouviu vários tiros e a criatura caiu no chão a seu lado. A criatura, depois que morreu, voltou à forma humana. Era um peão que tinha sido contratado para trabalhar na fazenda há pouco mais de 3 meses. Diana abraçou Glória, que deu um grito muito alto, e seu Daniel, que já tinha feito parto de várias de suas criações, naquele dia teve que fazer o parto da própria filha. Glória deu à luz a uma linda menina e o tempo todo Diana abraçada com ela. Mas assim que o bebê nasceu, Diana caiu desfalecida no chão. O senhor Daniel, desesperado, pediu para Arthur ajudar a colocá-la no Fusca, e então levaram Diana, Glória e o bebê para o hospital. Mas quando chegaram no hospital, Diana já estava morta. Os médicos falaram que, devido à forte pancada que ela levou, quebrou-se uma costela que perfurou órgãos e ela teve uma hemorragia interna que a levou a óbito. Glória e Arthur e o senhor Daniel também choravam muito e, em comum acordo, resolveram batizar o bebê de Glória com o nome de Diana, para homenageá-la. A pequena Diana cresceu e até os dias de hoje, sempre que vem Diana na casa, lembram com muito amor e carinho da outra Diana, aquela que com suas premonições deu a própria vida para que a pequena Diana pudesse ver a luz do dia. Meus aterrorizados, que relato! Mas o final foi tão triste, né? Coitadinha da Diana. Deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje, pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Vamos para o que realmente interessa, o relato de hoje. E o nome do relato é Convivi com fenômenos paranormais em minha casa. É uma inscrita muito querida que nos conta esse relato. Vou chamá-la aqui de querida inscrita. Vamos lá? Querida Angel, é com imenso prazer e gratidão que compartilho com a família Angel Black um período longo e muito conturbado na minha vida familiar. Não sei dizer com certeza quando e por que começou tudo isso. Um pouco antes, meu pai tinha perdido num trágico acidente um dos seus irmãos, que era muito ligado à nossa família. Foi um período de muito sofrimento para nós, principalmente para mim, adolescente, sempre muito ligada a ele, por eu ter características que me deixavam meio diferentona dos outros adolescentes da minha idade. Ele parecia me entender totalmente. Nasci com uma mediunidade muito forte, vendo e ouvindo coisas além dos sentidos humanos. Logo, após esse período de luto, eu, por curiosidade, fiz uma tentativa de comunicação juntamente com 2 outras amigas numa tábua Ouija. Menina do céu, tu é doida? A experiência deu errado,
Depois apareceu um espírito muito agressivo nas palavras, e nem fechamos a sessão apropriadamente. Simplesmente abandonamos lá. Foi quando iniciaram-se algumas atividades paranormais leves em casa. Eu nunca liguei os fatos dos fenômenos ao uso da tábua Ouija. Acordávamos no meio da noite, com muitos barulhos vindo da sala e cozinha. Barulho de algo de metal caindo, barulho de copos caindo, objetos sendo remexidos, gavetas sendo abertas que no meio da noite, numa casa silenciosa, acordavam a todos. Tínhamos um paneleiro daqueles antigos, em formato de pirâmide. Aquilo parecia cair no meio da noite, acordando a todos. Corríamos lá e estava sempre tudo na mais absoluta ordem. Se tivessem panelas tampadas sobre o fogão, ouvíamos as tampas se abrirem e fecharem. Vozes que falavam coisas que não conseguíamos entender. A corrente de ferro com cadeado que fechava o portão se arrastando pela grade, fazendo barulho. Junto ao meu quarto existia um corredor e eu ouvia alguém caminhar e conversar ali a noite inteira. Ninguém entendia nada daquilo. Eu já havia me esquecido do episódio com a tábua Ouija e deixamos as coisas rolarem. Simplesmente aceitamos que algo do outro mundo estava em casa e, como ele nunca tocou ninguém, somente fazia algumas travessuras, não nos importávamos tanto. Então os fenômenos se intensificavam. Meu irmão mais novo, certa vez, apareceu pálido na sala de TV, dizendo que os móveis das salas de visita tinham se movido sozinhos. Meus pais foram lá na sala e ele mostrou exatamente como aconteceu. Encontraram os sofás tortos. Ele disse que eles se moviam como se caminhassem, viravam de um lado e depois do outro até se deslocarem do local. Depois disso, começaram a desligar e ligar a TV no som, alterar os volumes, girar as maçanetas das portas e abri-las sozinhas. As domésticas da nossa casa não ficavam sozinhas lá. Sempre esperavam meus pais do lado de fora, porque frequentemente elas arrumavam determinado cômodo e quando viravam por segundos estavam cadeiras em cima das mesas, sofás tortos, vassouras eram escondidas. Nossa, que bichinho tranqueira esse poltergeist! Elas não tinham coragem de ficar na casa sozinhas e esperavam meus pais chegarem em casa do trabalho do lado de fora. Dificilmente alguém queria trabalhar lá. Quando chegou a esse ponto, chamaram pastores, padres e rezadores. Tínhamos um período de calmaria, mas logo retornavam as atividades a todo vapor. Se visitas dormissem lá, eram acordadas com a cama cheia de objetos que estavam em outros locais da casa, tipo shampoos do banheiro, talheres da cozinha, sapatos, frascos de perfume.
Sempre avisávamos antes aos hóspedes que tínhamos um fantasminha brincalhão em casa e que não deveriam ter medo se caso acordassem no meio da noite com coisas nos pés da cama. E não adiantava trancar a porta. Os objetos se materializavam lá e pronto. Ficou tão incontrolável que finalmente desistimos de tentar expulsar ele e demos o nome de Gasparzinho a essa entidade brincalhona. Gasparzinho se tornou um membro da família. Ele abria as portas sem que precisássemos bater ou girar as maçanetas. Ele tocava insistentemente a campainha no meio da noite, quando eu e meu irmão estávamos chegando de alguma festa de madrugada. Já era para alertar nossos pais e eles ficarem na porta esperando-nos chegar em casa em segurança. Ele tocava a campainha e se porventura fôssemos dormir e esquecêssemos uma janela aberta ou uma porta sem trancar ou o carro fora da garagem, meu pai já se levantava sabendo que algo estava aberto. Mesmo que quiséssemos dormir com uma janela aberta, não conseguíamos. Gasparzinho tocava a campainha e ninguém dormia até que a vontade dele fosse atendida. Frequentemente pedíamos a ele para nos entregar algum objeto sumido. Ele escondia coisas sem valor, tipo canetas, controle remoto, um pé de sapato, e tínhamos que pedir a ele de volta e por favor. Nos acostumamos a tal ponto com ele que quando um de nós viajávamos e ligávamos para casa, perguntávamos também dele, tipo: o Gasparzinho tá aprontando? Meu pai tá trabalhando? Meu irmão está bem? Ele nunca permitiu que eu visse e nem que entendesse seus sussurros. Ninguém nunca soube realmente quem era ele. Cresci com ele dos meus 12 anos até eu finalmente me casar na idade adulta. Meus pais se mudaram de casa e o Gasparzinho não acompanhou eles. Hoje tenho 44 anos. A minha vida ainda é circundada de eventos inexplicáveis. Tudo acontece comigo em modo muito ostensivo ainda. Perdi essa conexão com o Gasparzinho. Nunca soube quem ele era, nem por que estava ali conosco por tantos anos. Acredito que não era o meu tio, pois ele tinha sua própria família, de esposa e filhos, e não fazia sentido estar sempre ali conosco. Espero que vocês tenham gostado e agradeço muito por terem me ouvido. Obrigado você, minha querida inscrita, por mandar esse relato maravilhoso para que eu compartilhasse com todos aqui do canal, tá? Meus aterrorizados, digam aí nos comentários o que vocês acharam do relato dessa nossa querida amiga. Eu vou te falar, hein? Eu acho que pode ser o tio dela, sim, porque mesmo ele tendo a família dele, ele tinha uma ligação com ela, né? Então poderia sim ser ele. Como ele não conseguia fazer contato com pessoas que não eram sensitivas, talvez com ela ele conseguia. E também pode ser aquela tábua Ouija que ela estava brincando. Talvez ela tenha soltado um espírito brincalhão mesmo na casa, né? Mas o importante aqui é a opinião de vocês, pois é para vocês
e por vocês que faço o meu trabalho. Agora vamos ao relato, gente. Os nomes foram trocados por motivos óbvios e os lugares também. O relato é Comadre Rosa e o Lobisomem. Meu nome é Carmen. Tenho 43 anos e moro em uma cidadezinha no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. A história que contarei ouvi da boca da minha comadre Rosa. Foi no ano de 1998, em uma visita que fiz a ela. Na época, ela vivia em um sítio na região de Ourinhos. Era final de ano. Chegamos lá de manhãzinha. Meu esposo e o esposo dela foi pescar. Nossos filhos, como sempre, saíram brincar juntos e comadre e eu fizemos o almoço. Enfim, passamos um dia adoravelmente maravilhoso. À noite, fizemos uma fogueira no meio do quintal. As crianças já tinham ido dormir. O compadre estava conversando com o meu esposo e a comadre começou a me contar uma história da vida dela. Quando ela tinha apenas 15 anos, seus pais estavam passando muita dificuldade, pois além dela, eles tinham mais 8 filhos. 8 filhos menores que ela e não estavam dando conta nem das necessidades mais básicas como alimentação, por exemplo. Tinha dia que nem café com farinha eles tinham para comer. Então, o pai dela foi falar com um fazendeiro ali das redondezas e fez uma proposta a ele. Pediu para que ele lhe emprestasse algum dinheiro. Em troca, ele mandaria a Rosa para trabalhar de empregada doméstica na casa dele, até que a dívida fosse paga. Rosa podia ser até novinha demais, mas era uma ótima dona de casa. O fazendeiro aceitou prontamente e disse que era para ele levar Rosa no outro dia bem cedinho para começar a trabalhar. O pai de Rosa chegou na casa dando a notícia todo contente. Rosa então começou a chorar. Seu pai então lhe deu uma surra daquelas e a chamou de ingrata, dizendo que graças a ele a casa teria comida até ele arrumar um trabalho e ela teria casa boa e comida de graça no trabalho. Toda dolorida, ela foi dormir em seu colchãozinho de palha, no chão, junto com seus irmãozinhos. Irmãozinhos esse que ela amava de coração. Depois que o pai dela dormiu, a mãe se levantou devagarinho para não acordá-lo. Foi até ela, lhe entregou uma correntinha fininha com um delicado pingente em forma de maçã. Deu-lhe um abraço, afagou-lhe seus lindos cabelos e disse: "Seja forte, filha. O mundo é mesmo cruel com a gente, as mulheres. Não desafie seu pai, pois você sabe como ele é nervoso e só você sai perdendo." E terminou dizendo: "Eu te amo, minha Rosinha." Depois, deu-lhe um beijo na testa e devagarinho, pisando assim de leve, voltou a dormir. No outro dia, às 5:30 da manhã, Rosa já tinha se levantado. Tomou um cafezinho preto, se despediu da mãe com lágrimas nos olhos, pois seus irmãos ainda estavam dormindo, e foi com teu pai para a sua nova moradia. Chegando lá, seu pai a entregou para o senhor Alonso e Dona Leia e foi-se embora. Mal Rosa sabia que era a última vez que ela viria seu pai. Os primeiros meses, tudo correu bem. Dona Leia tratava a Rosa
muito bem até. Lhe deu um quartinho e os trabalhos da casa não eram tão pesados assim, pois além dela, que cuidava da limpeza, tinha Dona Dita, a cozinheira, e Dona Lourdes, a lavadeira. Mas no ano seguinte, as coisas começaram a mudar. Um certo dia, Rosa terminou seus serviços e foi andar no pomar, que ficava nos fundos da casa grande da fazenda. Ela se sentou embaixo de uma goiabeira, viu que estava sozinha e começou a chorar, com saudades de casa, da sua mãe, de seus irmãozinhos e até mesmo do chucro do seu pai. Quando do nada apareceu o senhor Alonso, Rosa se levantou rápido, secando as lágrimas, e ele lhe falou: calma, menina, não vou te morder, não. Por que essa choradeira? Ela respondeu: nada não, e saiu correndo para dentro da casa grande. Com o passar dos dias, Rosa percebia os olhares do patrão. Não só ela, mas as duas outras senhoras também. Então, elas aconselharam ela a evitar ficar sozinha com ele. E assim Rosa fazia sempre. Procurava ter alguém por perto sempre que podia. E esse jogo de gato e rato continuou por um bom tempo. Mas um dia, Dona Lourdes adoeceu. Ficou tão mal que não conseguia sair da cama. Então Dona Leia disse a Rosa que depois que ela terminasse a limpeza da casa, fosse para o rio lavar as roupas, pois Dona Dita já era de idade muito avançada e não poderia ir. E se ela lavasse as roupas de tardezinha, poderia estender no outro dia de manhã e ainda teria tempo para cuidar com suas obrigações com a casa. Já eram umas 3 horas da tarde, quando Rosa terminou a limpeza, pois a casa era enorme. Então, ela pegou as roupas sujas, colocou em uma carriola ou carrinho de mão e desceu para o rio, que ficava depois do pomar. Quando ela terminou de lavar as roupas, o sol já estava se pondo e ela notou que faltava pouco para escurecer. Ela torceu as roupas rapidamente e colocou nas bacias. Colocou a primeira bacia na carriola e levou rapidinho para a casa grande. Aí ela voltou no rio para pegar a segunda bacia. Então ela colocou a outra bacia de roupa na carriola, deu um mergulho para refrescar o calor na água e já ia voltando para casa, quando ela encontrou Baltazar, um peão que tinha acabado de ser contratado para cuidar do gado e da fazenda. Baltazar tinha uns 25 anos, era forte, bonito, bronzeado do sol e tinha uns olhos verdes bem expressivos. Ele lhe ofereceu ajuda. Ela aceitou prontamente. Então ele desceu do cavalo, prendeu ele em uma cerca e começou a empurrar a carriola. Rosa estava muito agradecida, pois a subida era difícil e as roupas molhadas eram bem pesadas. Chegando perto da casa grande, ele foi para o alojamento dos peões e ela entrou. Deixou a bacia de roupa junto com a outra e foi para o quintal guardar a carriola, quando alguém a segurou pelo braço com muita brutalidade. Era o patrão, seu Alonso, que estava muito irritado. Ela, sem entender nada, disse: ai, que foi que eu fiz? O senhor está me machucando. E ele respondeu: é para machucar mesmo, safada. Paga de santinha, mas já está dando entrada para macho, é? Ela correu para dentro da casa, com o coração acelerado e tremendo que nem vara verde. Naquela noite, ela ouviu batidas na janela do seu quarto
e a voz do patrão chamando baixinho: Rosa, Rosa, Rosinha. Ela fingiu que estava dormindo e ele então desistiu e foi embora. Ela não conseguiu dormir aquela noite de tão apavorada que ficou. No dia seguinte, ela passou o dia com medo, pois as poucas vezes que ela viu o patrão, ele a olhava com um olhar muito sinistro. Já estava escurecendo, ela estava ajudando Dona Dita na cozinha. E Baltazar chegou lá, levando alguns legumes e carne de um porquinho que ele havia abatido para o jantar. Chegou, deu um beijinho no rosto de Dona Dita e cochichou algo no ouvido da velha senhora e saiu rápido dali. Dona Dita disse para Rosa: Rosinha, minha filha, esse menino é meu afilhado. E me disse que o patrão estava escondido atrás de uma árvore, olhando você no rio. Aí ele começou a te seguir por entre as matas. Por isso, Baltazar foi te oferecer ajuda para que não acontecesse nada de pior com você. Naquela noite, Rosa foi para o quarto mais cedo. Sim, mais cedo. Ela trancou a porta e as janelas, trancou tudo e ficou bem quietinha. Quando foi dando umas 11 horas da noite, os cachorros começaram a latir muito e atacaram algo, alguém ou alguma coisa. Mas logo então, ela ouviu o choro dos cachorros e se ouviu barulho dos cachorros fugindo. Rosa ouvia algo correndo e uivando em volta do quartinho e grunhindo sem parar. De repente, ela ouviu tiros e os latidos recomeçaram. Ela ouvia muitos barulhos, latidos, uivos, gritos, tiros, e ela lá dentro, tremendo, morrendo de medo, com tudo trancado. De repente, toda aquela barulheira parou. Depois de alguns minutos, Dona Dita bateu na porta e chamou-a. Rosa, Rosinha, você está aí? Rosa então abriu a porta e Dona Dita lhe disse apavorada: Filha do céu, se abateu uma tragédia na fazenda. Rosa então perguntou o que houve. Ataque de lobisomem, minha filha. O bicho matou 4 dos cachorros, 2 peões e o patrão. Rosa ficou tensa, pois achou que um dos peões mortos poderia ser Baltazar e ela se sentia atraída por aquele jovem. Mas não disse nada. Foi com Dona Dita ajudar no que fosse preciso. Dentro de pouco tempo chegou a polícia e encheu todo mundo de perguntas, pois acharam muito estranho. Os 2 peões mortos estavam estraçalhados, só que o patrão, diferente deles, estava estraçalhado, mas o senhor Alonso teve seu órgão genital brutalmente arrancado. Mas no final de tudo, deduziram que deveria ter sido um ataque de onça, que devia ter passado ali pela fazenda e feito aquele estrago todo. Rosa continuou trabalhando na fazenda por mais alguns anos e jura que sempre ouvia uivos e grunhidos daquele bicho em noites de lua cheia. Ah,
Rosa também disse que no dia de manhãzinha, depois da noite da matança, ela viu Baltazar saindo pelado de dentro da mata e entrando por uma janelinha de fundos no alojamento. Ela tem quase certeza que Baltazar era seu protetor, o lobisomem, e que o senhor Alonso foi pego aquela noite porque estava indo lá no quartinho dela para importunar. Angel, esta é a história da minha comadre e o lobisomem. Ah, detalhe, hein? O esposo da minha comadre, o compadre, ele tem as mesmas características que ela cita do peão Baltazar. Obrigado por ter contado a história da minha comadre. E vamos à história de hoje. História, conto ou relato. Vocês decidem se acreditam ou não. Mas Angel Black aqui acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar onde menos esperamos. A história de hoje é Bruxas e Lobisomens, no México. Olá, Angel. Me chamo Maria do Socorro. Tenho hoje 55 anos e há mais de 40 moro no Brasil. E o relato que hoje venho compartilhar com vocês, seus inscritos, ouvi da boca da minha bisavó Guadalupe. Segundo ela, isso aconteceu quando os pais dela tomavam conta de uma enorme fazenda de plantação de agave azul em uma região montanhosa lá no México. Na época, ela era uma jovem de 15 anos de idade e trabalhava de babá dos filhos pequenos dos donos da fazenda, ou seja, dos patrões do seu pai. Lá, na casa grande, ela ouvia muitas histórias sobre o que vinha acontecendo ali pelos povoados daquela região. Pelo que ela ouvia, ali já faziam vários anos que estavam havendo desaparecimentos de crianças pequenas e por esse motivo ninguém deixava as crianças menores de 7 anos sozinhas, mas de jeito nenhum. E mesmo assim, com todos esses cuidados que tinham, vez ou outra uma criança sumia. E a coisa só estava piorando com o tempo. Até que um dia a patroa chegou em casa chorando muito, pois a irmã caçula dela, que fazia pouco mais de um ano que tinha se casado e já estava no final da gestação, foi encontrada morta. Mas o bebê tinha sido arrancado de dentro da barriga dela. Não se sabia se ela ainda estava viva quando isso ocorreu e quem ou o que fez isso. Não deixou nem rastro, simplesmente desapareceu. O povo começou a suspeitar que aquelas coisas horríveis que estavam acontecendo estavam sendo feitas por algo sobrenatural, algo que não fazia parte desse mundo. E não passou muito tempo, os pais da minha bisa também passaram por uma experiência dessa. Perderam um filho. O menino de 4 anos de idade, o pequeno Pablo, que estava brincando dentro de casa com suas irmãs e seus irmãos, enquanto a mãe lavava as roupas no fundo do quintal. Quando ela entrou na casa, as crianças estavam todas adormecidas, assim como todos os animais da casa, gatos, cachorros, até os pássaros do pai da minha bisa estavam dormindo em suas gaiolas. Depois dessas tragédias
tão próximas uma da outra, o dono da fazenda foi atrás de um padre que muitas pessoas diziam que tinha sido banido injustamente da igreja por fazer exorcismos sem a permissão do santo bispo. E, por ele também ser sensitivo, muitos dos fiéis e sacerdotes não confiavam mais nele. Depois do dono da fazenda explicar para o padre tudo o que estava acontecendo, ele aceitou ir ver os locais onde as coisas aconteceram. Primeiro, ele foi até o local onde a irmã da esposa do patrão foi encontrada morta com o ventre vazio. Aí depois, foi para a casa dos pais de minha bisa, onde o pequeno Pablo tinha desaparecido. Depois de olhar esses dois lugares, o padre então disse que já fazia uns 15 anos que ele estava pesquisando esses fatos naquela região e que ele não tinha mais nenhuma sombra de dúvida que todos aqueles desaparecimentos de crianças só podia ser obra de bruxa, pois outros seres sobrenaturais deixavam rastros e já as bruxas eram mais sagazes, segundo ele. E essa bruxa em especial ia ser muito difícil de se pegar, pois aquele padre mesmo estava tentando há mais de 15 anos, mas ele nem sequer imaginava quem poderia ser. Naquele mesmo dia, depois de visitar os locais descritos, o dono da fazenda convidou o padre para ir jantar na casa grande e dormir por lá, pois já estava ficando tarde para ele voltar para o seu povoado. O padre aceitou de bom grado, pois, segundo ele, estava muito cansado das andanças daquele dia. Assim que o padre chegou na casa com o patrão, a patroa foi servir-lhes uma dose de tequila antes do jantar. E assim que o padre olhou para ela, ele a felicitou, pois percebeu que ela estava grávida. Os patrões ficaram felizes por descobrirem a gravidez, mas ao mesmo tempo entraram em pânico, pois o ser que estava roubando crianças estava ali rondando a fazenda. O patrão fez aquele padre prometer que ficaria com eles na fazenda quando chegassem os últimos meses de gestação de sua esposa, pois ele estava muito temeroso de acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a irmã. 5 meses se passaram e mais uma criança desapareceu de maneira estranha no povoado ali perto. E mais uma vez ninguém conseguiu fazer nada, nem chegar perto do ser que tinha feito. Quando a notícia do ocorrido chegou na fazenda, a esposa do patrão já estava no 6º mês de gestação. Ela então teve um ataque de pânico e quase perdeu o bebê. Dona Gertrudes, que trabalhava na cozinha da fazenda há muito tempo já, disse ao patrão que tinha uma irmã que morava um pouco longe dali, a mais de 1 dia e meio de viagem. Mas seria bom que o patrão tivesse alguém como ela para ficar com a patroa até que o bebê nascesse, pois a irmã dela era uma parteira de mão cheia e a mulher do patrão poderia dar à luz a qualquer momento, podendo ser perigoso por estar faltando muito tempo para chegar a hora do bebê nascer. No outro dia, o patrão e mais 3 peões saíram bem de madrugada para buscar a irmã de Dona Gertrudes. Aí, minha bisa e a cozinheira revezavam, cuidando da patroa.
Na noite que o patrão passou fora, minha bisa e as crianças dormiram no quarto com ela. No dia seguinte, antes do almoço, o patrão chegou com Dona Alma e seu filho Miguel, um jovem de 17 anos. Dona Alma logo foi cuidar da patroa e Miguel ia cuidar dos cavalos da fazenda e dos outros animais que ficavam perto da casa grande. Mais um mês se passou e a esposa do fazendeiro já tinha entrado no 7º mês de gravidez. E com os cuidados de Dona Alma, tudo estava bem com ela. Mas como já estava combinado com o padre, o patrão foi buscar ele para ficar na fazenda os últimos meses de gravidez de sua esposa. Assim que o padre chegou, ele olhou para o patrão e disse que não tinha gostado nada de Dona Alma e que se o patrão quisesse mesmo ter o filho dele com vida, que mandasse aquela mulher embora, pois ele estava sentindo um mal naquela mulher. Ele tinha certeza, aliás, quase certeza, que se tratava de uma bruxa. O homem, então, ficou confuso e argumentou com o padre que desde que Dona Alma tinha chegado, a esposa dele tinha melhorado muito e que estava muito bem. O padre olhou para o patrão da minha bisa com um tipo de desdém e apenas lhe disse: "Depois não diga que eu não te avisei." Dona Alma também não gostou do padre, ainda mais quando o patrão disse a ela que não precisava mais dela cuidando da mulher dele, mas que por consideração à irmã dela, Dona Gertrudes, e por ela não ter feito nada de errado, ter sido uma boa pessoa, ela poderia ficar morando em uma casinha ali na fazenda e ajudar os pais da minha bisa a cuidar das plantações de agave azul. Dona Alma, antes de sair, pegou um cordão com um patuá e entregou à minha bisa e disse para ela não tirar do pescoço por nada no mundo. E também para que ela não tirasse os olhos da patroa, pois ela estava com uma má impressão. E deixou também um patuá igual com seu filho Miguel, que ele amarrou com vários nós em seu pulso. Segundo minha bisa, aquela mesma noite, ela acordou com gritos desesperados da patroa. Ela olhou ao redor e viu que as crianças dormiam profundamente. Ela então olhou pela janela e os 2 peões que guardavam a entrada da casa também dormiam no chão ali. Ela então gritou para eles, mas eles não se mexiam. Ela então correu para o quarto da patroa. Quando chegou, ela viu a pobre mulher nua, amarrada na cama aos berros. O padre estava com um punhal estranho na mão e estava em cima dela. E, estranhamente, o patrão estava dormindo profundamente ao lado deles e não via nada acontecer. Instintivamente, minha bisa Lupe pegou um castiçal de ferro e deu na cabeça daquele padre, que caiu no chão. Mas tão rápido quanto ele caiu, ele também se levantou. E segundo a minha bisa me contou, aquele padre tinha agora os olhos vermelhos como sangue e começou a ir em direção a ela e dizia: "Dorme, menina, dorme, menina." Aí, vendo ele que ela não dormia, ele começou a correr atrás dela, dizendo que ela ia se arrepender de ter achado um jeito de não cair no encanto dele. Falando isso, ele arrancou um amuleto que ele tinha no pescoço, parecido com um pentagrama, e jogou no chão. Logo, ele começou a urrar, a grunhir e a rolar no chão. Ela então começou a gritar por socorro, mas era em vão.
todos estavam dormindo profundamente naquela casa. Ela viu então que o padre estava mudando de forma. Ela conseguia ouvir seus ossos quebrando. Ela então começou a correr desesperada, tentando salvar a sua vida. Enquanto ela tentava abrir as portas da cozinha, ela ouviu uma respiração ofegante se aproximando atrás dela. Quando ela se virou, viu um enorme cão negro de olhos vermelhos e pelo ralo. Era o bicho mais feio e fedorento que ela já tinha visto em toda a sua vida. Ela então conseguiu com muito esforço abrir a porta e correr, e o bicho foi atrás dela. E assim que o bicho saiu da casa, outro ser quase igual a ele apareceu e se atracou com ele. Só que a outra fera era menor e de olhos amarelos. E em menos de 5 minutos, a besta de olhos vermelhos arrancou a cabeça da de olhos amarelos, que logo caiu no chão sem vida. Sem vida e sem a cabeça. Minha bisa correu e se escondeu embaixo de uma charrete. E o bicho, a besta fera dos infernos, a encurralou. Logo, ela ouviu um uivo muito alto e forte. O bicho a ignorou e se virou. E era outro cão enorme de olhos amarelos que eu espreitava. E esse era marrom, meio dourado, avermelhado. Ela não sabia explicar. Estava muito escuro. Enquanto os dois bichos lutavam ferozmente entre si, minha bisa viu o corpo da cozinheira Gertrudes nu e sem a cabeça no chão, ali perto de onde ela estava. Nessa hora, os dois peões que estavam dormindo profundamente na porta da casa também acordaram e correram se esconder embaixo da charrete junto com a minha bisavó. O monstro negro de olhos vermelhos já estava prestes a matar o de olhos amarelos, quando a Dona Alma apareceu do nada, rezando para São Cristóvão. E conforme ela rezava, o lobo de olhos amarelos parecia ficar maior e mais forte, e o fedorento de olhos vermelhos mais fraco. Então, com uma feroz mordida no pescoço, o lobo marrom de olhos amarelos deu cabo naquele cão do inferno de olhos vermelhos. Aí, depois, ele foi mancando e choramingando, mata adentro. Minha bisa podia jurar que o bicho tinha um patuá igualzinho dela, amarrado em uma das patas dianteiras. Naquela mesma madrugada, a patroa deu à luz a um menino que, apesar de nascer muito pequeno e fora de tempo, apenas de 7 meses, nasceu saudável, totalmente saudável. Dona Alma auxiliou no parto e cuidou da mãe da criança. Todos ali choraram muito a morte de Dona Gertrudes, a cozinheira, que provou sua lealdade dando a própria vida para salvar a patroa e minha bisavó daquele falso padre, que além de um bruxo maldito, era um cane do inferno. Minha bisa tinha certeza que o jovem Miguel era o lobisomem que salvou a vida dela. Ela só achava estranho que os animais da fazenda não tinham medo dele, já que fala-se muito que os animais morrem de medo de lobisomem, mesmo quando estão em sua forma humana. Minha bisa morreu 1 mês depois de me contar essa história. Hoje, creio que ela está no céu, junto com meu biso Miguel. Obrigado por contar minha história, Angel, ou seja, a história de minha querida bisavó. Meus aterrorizados, deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje.
pois a opinião de vocês é muito importante para mim. Quanto a mim, eu achei uma história bem interessante, né? E também surpreendente, né? Porque o padre que todos achavam que estava lá para ajudar era o verdadeiro monstro e jogava a culpa nas bruxas, né? Ai, que raiva! E quero agradecer a todos vocês por estarem ajudando no crescimento do canal e pedir aquela força, aquele apoio para vocês que continuem compartilhando para o canal crescer cada vez mais. E eu, em contrapartida, continuarei me esforçando para trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom, meus amores? E já vou agradecendo aqui, deixando milhões de beijos para vocês. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos.